O que efetivamente me importa é a grandeza do ser humano Jesus, do que esse magnífico ser humano fez. E é essa parte que ficou destruída, escondida, pela versão oficial, que hoje, 2000 anos depois, nós humanos colecionamos a respeito de Jesus, ainda que saibamos ou pensamos que sabemos da história da sua vida, dos desdobramentos disso aí, mas tudo que nós imaginamos que sabemos sobre Jesus não homenageia o que efetivamente o ser humano Jesus fez. Porque tudo que nós hoje sabemos, ou pensamos que sabemos, ou fomos induzidos a colecionar certezas sobre Jesus, é exatamente o que a Igreja Católica, é o que as igrejas protestantes, a Igreja Ortodoxa Russa Grega, a Igreja Anglicana Inglesa, uma série de visões particulares de culturas e épocas distintas foram criando, e essa onda de narrativas a respeito de Jesus, que foram distribuídas aos crentes com o carimbo de verdade absoluta e sagrada, isso é de uma inadequação, de algo tão inapropriado no sentido de homenagear o verdadeiro, entre aspas, Jesus, porque toda essa carga, essa narrativa que hoje nós temos, homenageia uma espécie de Deus, que é um produto criado pela Igreja Católica, e não, efetivamente, do que Jesus fez, do porquê ele fez, e do que ele não fez, e do porquê ele não ter feito o que não fez. A Igreja Católica, as igrejas protestantes, ninguém fala do que Jesus não fez, exatamente porque não tem a mais remota ideia do que efetivamente se passou. Ainda que leiam os evangelhos, repitam isso há séculos e séculos, vem sendo repetido, mas a interpretação ingênua e meio tendenciosa, e que termina, portanto, produzindo uma narrativa falsa, mas que foi entronizada como sendo a narrativa sagrada de Jesus, fez com que hoje nós, homens e mulheres, que fomos criados sob a égide da educação cristã, católica, o que seja, no século passado, como foi o meu caso, e nesse século atual, o cristianismo, de uma forma geral, hoje cultua um tipo de ser que não correspondeu aos fatos. Ou correspondeu, mas a interpretação dos fatos, a Igreja Católica, torna a dizer, toda a visão protestante, estão a milhares de anos-luz de distância da verdade daqueles dias. A gente não pode dar como sendo verdade o que a gente ainda não tem certeza. E, sob essa perspectiva, nós deveríamos deixar a verdade sobre Jesus para que ele mesmo um dia venha e explique. E esse dia, entre aspas, não deve tardar. Porque é uma questão de dignidade, pessoal. Nós tomamos de barato, ou somos obrigados a aceitar como sendo normal, alguém ter vindo aqui na Terra, ter dito que é isso, que é aquilo, que faz, acontece, vai embora e nunca mais retorna. E nunca mais faz um movimento, voltando por onde ele mesmo caminhou, porque quem tem dignidade costuma olhar para os passos que deixou marcado nas páginas da história para ou ratificar ou retificar aquilo que foi feito.
Mas a Jesus isso não foi dado, a oportunidade, por uma série de circunstâncias que a igreja desconhece, e aqui falo igreja católica e protestante, porque qual é o principal problema dessa história? É porque o Jesus que nós cultuamos hoje foi o Jesus inventado pela Igreja Católica. A Igreja Católica só surgiu no século IV depois de Cristo. Até o século IV depois de Cristo, o Jesus que se falava não era o Jesus que foi, entre aspas, traduzido pela Igreja Católica após o século IV. Qual foi o Jesus que a Igreja Católica produziu? Jesus Cristo. Jesus, o super-herói da Marvel, o Cristo. Sabem quantas vezes Jesus foi chamado de Cristo enquanto ele esteve vivo? Nenhuma. Até porque a expressão Cristo, mesmo que hoje apareça nos evangelhos, como se alguém na época de Jesus estivesse falando com ele, dizendo: Ei, Jesus Cristo, vem aqui. Isso é absolutamente uma extrapolação. Foi alguém que, numa tradição posterior, já colocou Jesus ou Cristo quando estava traduzindo um evangelho qualquer, mas séculos depois. Por quê? Porque quem criou a expressão Jesus Cristo foi Saulo de Tarso, que, numa reforma íntima formidável, transformou-se em Paulo, já que ele era um judeu que perseguia os cristãos, mas quando Jesus, depois de morto, olhou para o seu legado e viu que a coisa não ia funcionar e procurou alguém que o pudesse ajudar. E, estranhamente, Jesus foi atrás do famoso perseguidor dos cristãos, que era Saulo de Tarso, do Sinédrio. E então, Saulo de Tarso, que nunca havia cruzado com Jesus em vida, quando, no caminho de Damasco, se encontra com Jesus ressuscitado, que o pergunta por que ele o perseguia tanto e pede para ajudá-lo. A partir dali, Saulo de Tarso, ou seja, Jesus já morto, aparecendo como ressuscitado, Saulo de Tarso resolve se tornar cristão, assume o nome de Paulo no batismo como cristão, e Paulo começa a se referir a Jesus como sendo Jesus o ungido, que em grego quer dizer Jesus Cristo. Então, só para a gente ter ideia, o nome Jesus Cristo só surgiu anos depois que Jesus morreu. Mas na Bíblia, nos evangelhos, nos 27 livros do Novo Testamento, em alguns momentos aparece: Jesus ia caminhando e alguém falou Jesus Cristo, o que é que você acha de tal coisa? Isso é uma interpolação, isso é algo que foi acrescentado posterior. Mas por quê? Porque a Igreja Católica fez questão de tomar a versão de Paulo, que era de Jesus ou ungido, e elevá-la à condição de quê? De realidade. Por quê? Porque como Jesus era chamado pelas pessoas que viveram no tempo da vida de Jesus, era Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu, era isso aqui. Jesus, o filho de Maria, Jesus, o filho da oficina de José, nunca de Jesus o Cristo. De Jesus Cristo, isso não existia. Detalhe, quando Jesus morreu e começou a aparecer ressuscitado para muita gente, aí Jesus passou a ser chamado de Jesus o vivo. Por que o vivo? Porque pelo fato dele ter morrido na cruz, continuava vivo. Então, em aramaico, nas expressões comuns à época de Jesus, e todo historiador sabe disso que eu estou falando, Jesus nunca foi chamado em vida ou logo após os seus primeiros anos, aparecendo como ressuscitado, de Jesus o Cristo. Era Jesus alguma coisa, mas não o Cristo. Qual o problema? O problema é que Jesus, em sendo judeu, foi, sim, condenado à morte como bandido pela autoridade romana que estava sediada na Palestina.
A Palestina era terra de judeus e árabes, mas o Império Romano, na época, estava dominando, e Pôncio Pilatos era o governador do Império Romano na região, e ele foi quem recebeu Jesus do Sinédrio, ou seja, os judeus prenderam lá Jesus na noite anterior, fizeram um julgamento totalmente criminoso, condenaram Jesus por se declarar rei dos judeus, e Jesus nunca tinha falado isso nesses termos, dizia que o reino dele não era desse mundo, mas ainda assim a turma fez o que fez. E Roma crucificou Jesus. E durante os séculos I, II e III, o Império Romano perseguiu os cristãos o tempo inteiro. Aí o que é que acontece? No início do século IV, um imperador romano chamado Constantino, influenciado por sua mãe Helena, resolve se converter ao cristianismo. Aí transformou Jesus de bandido em herói. Mas até então Jesus era um bandido para o Império Romano. Nessa transformação, já que Jesus agora ia ser o herói de Roma e não mais o bandido judeu crucificado por Roma, foi necessário se criar toda uma nova história, onde até Pôncio Pilatos, diante de Jesus, lavou as mãos, como se tivesse Roma, não tem nada a ver com isso. Eu vou ter que crucificar esse bandido aqui, ou esse homem, que eu acho até um justo, mas os próprios judeus preferem Barrabás a ele, ou seja, jogando a culpa em cima dos judeus. Toda essa manobra de narrativa, ela foi feita entre os anos 376 e 388, no século IV, por Jerônimo e outros cardeais e padres que, na época, ajudaram a Jerônimo a produzir o quê? A tradução dos livros que existiam em hebraico, aramaico e grego para a língua oficial do Império Romano, que era latim, já que o cristianismo agora ia ser, ao invés de uma religião perseguida, iria ser a religião oficial do Império Romano, então ela iria se transformar de cristianismo na religião católica apostólica romana, e Jesus, ao invés de um bandido, ia ser um herói. Como transformar o bandido Jesus, que foi crucificado como tal, em herói? Aí a Igreja Católica encontrou uma fórmula: chamar Jesus de Jesus o Cristo e transformar Jesus Cristo no quê? Em uma figura igual a Deus. E para fazer isso, a Igreja Católica criou o mito da Santíssima Trindade no Concílio de Nicéia, no ano 325, quando Ário, que era um bispo que dizia, não, Jesus era um ser humano maravilhoso, grandioso, mas ele tinha natureza humana, e os demais bispos que eram contrários a Ário, que queriam elevar a figura de Jesus à condição de igual a Deus. Então, os arianos versus os trinitaristas brigaram durante o ano 325, e Ário, o bispo, foi derrotado, e Jesus ali, entre aspas, foi cancelado como sendo o homem judeu e transformado em Deus, igual ao Pai, e como todos os romanos, entre aspas, sempre foram das religiões greco-romanas, dos cultos pagãos, e sempre existiam trindades, triunvirados, trimurtes. Então, a Igreja Católica também precisava de uma tríade. Então, criou a Santíssima Trindade e inventou a figura do Espírito Santo. Jesus nunca falou do Espírito Santo. Jesus falava do Espírito de consolação e do Espírito da verdade. É uma outra história. Então, a Igreja Católica criou o mito da Santíssima Trindade para poder esconder o homem judeu, Jesus, o bandido crucificado, para fazer com que as gerações futuras se esquecessem do aspecto judaico dessa história e vissem o Jesus herói dos romanos, mas feito Deus. E por isso Jesus Cristo ficou assim denominado, para que ninguém mais falasse em Jesus o Galileu, Jesus o Nazareno. E nem muito menos Jesus o vivo, ou seja, aquele que ressuscitado
começou a contar histórias um pouco diferentes ou bem diferentes daquela que contou quando estava entre os apóstolos. Então, fazendo um fechamento. Se alguém perguntar aos registros acásticos, que são as memórias que os elétrons que existem desde o início do Big Bang até hoje, são os mesmos elétrons, nada se cria, nada se perde, a mesma quantidade de elétrons. Mas tudo se transforma, por quê? Porque, como Charron, que é um físico nuclear francês nos anos 70 do século passado, ele descobriu que os elétrons têm memória e gravam tudo que eles vivenciam. Então, todos os elétrons do universo gravam tudo a toda hora. Então, a vida de Jesus está gravada lá. Isso são os chamados registros acásicos ou akáshicos. E a verdade, ainda que se criem narrativas falsas, ali permanece. E se fosse perguntado aos registros acásticos, nos 3 primeiros séculos, como é que Jesus era chamado? Foi o que eu disse para vocês. Jesus ou Cristo passou a ser chamado pelos seguidores de Paulo e a Igreja Católica aproveitou. Então, assim, compreendam. Hoje, 2000 anos depois dessa história, quando a gente olha para os protestantes, para os católicos, para os espíritas, para todo mundo que, com a maior das devoções, enaltecem Jesus ou Cristo, eles não conseguem perceber que, em fazendo isso, estão homenageando uma espécie de mito criado pelo catolicismo. Por quê? Porque o homem Jesus, ele foi crucificado não porque era um bandido, não, é porque ele desobedeceu ao Deus dos judeus. Porque ele foi profetizado como sendo o super Messias que haveria de vir, e ele nasceu, se afirmou como sendo o tal Messias, que estava profetizado em todas as páginas do Antigo Testamento, mas, ao mesmo tempo, se recusou a cumprir a agenda que seu espírito havia preparado para ele. Que agenda foi essa? De que ele teria que ser um Messias superpoderoso, iria usar os seus superpoderes para dominar as pessoas e fazer com que elas obedecessem a ele. Qual é a verdade da história? Tudo indica que ele se recusou a fazer isso. Tanto ele se recusou a fazer isso, que Maria, sua própria mãe, e seus próprios irmãos e apóstolos passaram a brigar com Jesus porque Jesus não estava cumprindo os termos que todos eles esperavam que o Messias cumprisse. O próprio João Batista, que havia batizado Jesus, e que disse aos seus discípulos: vocês que estão me seguindo até hoje, vocês têm que seguir aquele cara ali, porque ele é que é o Messias, não sou eu. Então, João, Tiago, vários apóstolos de Jesus que antes haviam sido discípulos de João ou Batista, passaram a ser seguidores e apóstolos de Jesus exatamente por indicação de João. Mas quando Jesus não cumpriu os termos das Escrituras, e Jesus teria que ser um super Messias, um super rei judeu que iria primeiro dominar os romanos, depois dominar a terra, criar um império judeu para levar os humanos todos para obedecer a Javé, porque é essa questão descrita nos 46 livros que compõem o Antigo Testamento, com mais os 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia que a gente hoje conhece é composta por 73 livros, mas deveria ser 74, porque lá no século IV tiraram o livro de Enoque, que mostrava claramente essa questão, a questão de que... Qual a questão central da Bíblia? O pecado original que Adão e Eva cometeram, e por isso a humanidade saiu não do jeito que ele, Javé, o Criador
dos céus e da terra, gostaria, mas sim saiu a moda de Adão e Eva, mas depois de Eva ter desobedecido a ele comendo a tal maçã, fazendo com que o ser humano se tornasse racional, coisa que Javé não queria. Então ele iria mandar um Messias, e esse Messias tinha que ser super violento para trazer todos os humanos de novo para o comando de Javé, porque Javé se aborrecera com Adão e Eva e expulsaram os dois do Éden. E Javé queria transformar a vida na terra no Éden. Para isso, todo mundo teria que vir. Quem não viesse, no julgamento geral de vivos e dos mortos, seria condenado à pena da danação eterna, que seria sofrer para sempre no inferno. E o Messias queria fazer isso, inclusive separar o joio do trigo, presidir o dia do juízo, do juízo final. Jesus nasceu, se recusou a fazer isso, não fez. Os anjos de Jesus, de Sofia, que seria Rockman, ou seja, o ser cujo genoma foi inserido em Maria para que, em sendo virgem, pudesse produzir o ser humano Jesus, encomendado com o genoma de Rockman ou Sofia para cumprir os desígnios do Criador Javé. Então, o homem Jesus nasceu com aquilo, mas a razão de Jesus se recusou a cumprir a agenda de Javé. E vocês querem saber por quê? Se isso que eu estou dizendo, a pedido desses seres, inclusive do próprio, e é por isso que eu venho nesse esforço solitário, de falar nesse tipo de assunto há mais de 20 anos, levando pancada de tudo que é lado, só para tentar deixar claro que o homem Jesus, mesmo sabendo que ele era o Messias profetizado, mesmo tendo superpoderes para fazer o que quisesse, ele se recusou a cumprir a agenda de Javé. E por quê? Eu vou dizer a vocês muito claramente. Porque ele achou que era uma indignidade com o ser humano. E por isso ele pediu a Javé na quinta-feira, antes de ser crucificado: Pai, livra-me desse cálice. Não, você me desobedeceu. Não, mas Pai, olha, havia a velha aliança que você fez com os seres humanos, mas eu estou propondo a nova aliança. Eu vou levar todo mundo para o seu jugo, mas através do amor e não pela força. E Javé disse: não, assim não serve. Tem que ser do jeito que eu sempre... Então, assim, se isso que eu estou dizendo para vocês, se pela terceira vez, porque eu não pretendo estar ofertando verdades que eu não tenho estatura moral nenhuma para isso. Então, se isso estiver correto, a fé que católicos, protestantes, espíritas, anglicanos, ortodoxos têm em Jesus deveria ser maior ainda, mais bela ainda, mas reconhecendo o heroísmo do homem Jesus, que preferiu ser crucificado a aplicar sobre a humanidade um tipo de jugo que o ser que o enviara como Messias insistiu que deveria ser feito, e ele, Jesus, pediu respeito para com a vida humana. E pagou o preço. A Igreja Católica nunca entendeu isso. Os familiares de Jesus só entenderam isso quando ele, ressuscitado, começou a explicar isso via Maria de Madalena e os livros que surgiram. Mas 3 séculos depois, quando o catolicismo surgiu, quando a Igreja Romana tomou conta do pedaço, mandou destruir todos esses livros, e só alguns poucos escaparam, porque no ano 376 os monges do monastério de São Pacome, no Egito, estavam transcrevendo, ou seja, traduzindo do hebraico, do aramaico, do grego, aliás, do grego para a linguagem copta egípcia, todas as traduções dos livros produzidos por Jesus, o vivo, ou seja, o ressuscitado, que foi através de Maria Madalena e outros discípulos que esses livros foram produzidos. Então, os livros que os monges do monastério de São Pacome esconderam no ano 376 foram exatamente aqueles encontrados em 1945 em Nag Hammadi, no Egito,
que conta tudo isso que eu estou falando, ou parte disso. Então, se isso for verdade, nós, ocidentais, vinculados de alguma forma ao cristianismo, ou por fé, ou por tradição histórica, vivemos de uma narrativa falsa. Vivemos cultuando e sendo devotos de um processo que enaltece um Deus dominador para que a igreja domine em nome desse Deus, mas que não enaltece o ser humano que de fato deixou um legado para a humanidade maravilhoso, esse ser humano é Jesus. E em sendo assim, nem catolicismo, nem protestantismo, nem coisa alguma até hoje honraram esse ser humano, não porque não quisessem, porque simplesmente nunca perceberam a verdade. Nunca tiveram olhos para perceber a verdade. Criaram teologias e mais teologias para explicar uma Santíssima Trindade inexplicável. E como ninguém questiona nada, como todo mundo vai, pelo que geração passa após geração, algo que não é verdadeiro, mesmo sendo não verdade, mas ser repetido secularmente, termina se transformando em verdade. Todo mundo coleciona aquela certeza como sendo a verdade de suas vidas, e se isso for, então, correto, vejam como nós estamos mal de colecionar, como nós andamos mal na coleção de verdades que nós fazemos. Immanuel Kant, filósofo alemão, ele costuma dizer que o intelecto humano vale pela sua capacidade de colecionar incertezas. Porque, como o próprio Sócrates disse, a verdadeira sabedoria na condição humana se resume a você saber que você não sabe de nada. Porque só você, tendo certeza que você não sabe de nada, você se mantém aberto para aprender. Mas na hora que você diz, não, a verdade é essa, eu já tenho, aí você acha que sabe, aí é que você fere essa regra da sabedoria, e por pensar que você sabe o que você ainda não sabe, você nunca vai aprender o certo, porque você já acha que já sabe. E é essa maldade que toda crença mal dirigida, ou má dirigida, pelas tendências religiosas, de todos os séculos, e notadamente pelo que hoje nós vivemos, pelo catolicismo, protestantismo, modo feio, como expressam a fé e usam o nome de Jesus e de Deus de forma vulgar e de uma forma absolutamente simplória e infantiloide. Infelizmente, o nome de Jesus e o nome de Deus são usados por aqueles que se dizem devotos, que se dizem cristãos, católicos, isso e aquilo. E de que forma? Será que é digno o modo, a maneira como nós, que nos dizemos cristãos de alguma forma, usamos a expressão Jesus, Deus, em todas as horas da nossa vida para desde agradecer um assalto que deu certo, ou para pedir proteção para uma bandidagem que eu quero fazer, ou para que Jesus ajude aqui um ato corrupto de minha parte, fique escondido para que ninguém descubra, ou que eu peça a Jesus para ele ajudar para que minha filha passe no vestibular, esquecido que outras tantas crianças também fazem vestibular, e se eu pedir a Jesus para ajudar minha filha, estou pedindo um ato de corrupção de Jesus, que ele ajuda a minha, mas não ajuda as outras. Será que isso é infantilismo? Será que isso é sabedoria? Será que isso é isso que as religiões, quando mal praticadas, terminam fazendo do ser humano? Pessoas bem intencionadas, mas cuja prática e cuja prédica nem encontram guarida nos fatos, e muito menos na preocupação com a dignidade humana. O que Jesus fez, ele fez para se sentir digno e deixar, se não um legado completo, mas um legado filosófico que honrasse a dignidade
E ele não fez o que as figuras que dominam a humanidade queriam que ele fizesse. Ele se pôs contra e por isso pagou o preço. A religião que surgiu em nome dele nunca entendeu isso. 2000 anos depois. Quem que fala disso na Terra?